Deus pisa no freio, o homem pisa no acelerador. Chega uma hora que Deus tira o pé do freio e deixa o homem avançar assodadamente rumo à sua destruição. Deus, Eclesiastes capítulo 3. O texto diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe poderá ou nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo o propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Meus amados, nós vamos conversar então um pouquinho sobre a soberania de Deus sobre o tempo. Esse é um dos textos clássicos e talvez o mais importante poema escrito na história da humanidade sobre o tempo. Escrito pelo homem considerado mais sábio. E Salomão, ao escrever esse texto, certamente não está tratando aqui de fatalismo. Que o tempo impõe a você um destino cego e implacável e você não consegue escapar dele. Não é disso que ele está falando. Também Salomão não está falando aqui da tirania do tempo, que você está preso a essa tirania e não há escape nem janela de fuga. O que ele está dizendo aqui é que tudo segue a ordem estabelecida por Deus. Nós somos contingentes, nós não enxergamos na curva, nós não enxergamos no escuro, mas Deus, sendo eterno, onipresente, onipotente, onisciente, Ele está lá no futuro, no seu eterno agora. Então Deus não é pego de surpresa.
Deus não é colhido de surpresa. Nada surpreende Deus, porque Ele sabe tudo, Ele vê tudo, conhece tudo. Então, o tempo para nós é uma sucessão de acontecimentos. Porém, para Deus, o tempo está na sua mão. O passado, o presente e o futuro. Tudo segue a ordem já estabelecida por Deus. Aqui Salomão vai usar 14 parelhas e 28 situações antitéticas, onde ele descreve os polos, nascer e morrer. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Ele está colocando os polos, porque entre os polos existe uma realidade. A vida. Você nasce, você vive, você morre. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. No intervalo do berço à sepultura, também tem a vida. E a vida é dinâmica. A vida nos surpreende, mas não surpreende a Deus, porque Deus é o Senhor do tempo. Bom, dito isso, vamos à primeira lição do texto. Primeiro, Deus não deixou o mundo à deriva. Olha o verso primeiro na parte A. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Não sugerido. Não supostamente determinado. Determinado. Pelo homem? Não. Por Deus. O que significa isso? Significa que há um planejamento. Os planos de Deus não podem ser frustrados, disse Jó. Então, há um planejamento eterno. Antes que o mundo existisse, esse plano já estava estabelecido. A história é o desenrolar desse plano. Então, no ponto de vista de Deus, tudo já está determinado. No nosso ponto de vista, não. Nosso ponto de vista, não, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nem no próximo ano, nem na próxima década, nem se estaremos vivos na próxima década, nem sequer amanhã. Então, tudo acontece por determinação de Deus ou, numa visão distinta, por permissão de Deus. Porque nem tudo que acontece é porque Deus em si está com a mão dele ativamente. Às vezes Deus permite que as coisas aconteçam. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 1, a Bíblia trata da corrupção da raça humana. Deus alerta o homem desobedece. Deus pisa no freio, o homem pisa no acelerador. Chega uma hora que Deus tira o pé do freio e deixa o homem avançar assodadamente rumo à sua destruição. Deus entrega os homens a uma disposição mental reprovável. Então, quando você diz que Deus entregou o homem a uma disposição mental reprovável, não é que a vontade boa, agradável e perfeita de Deus seja isso, mas Deus permite isso. E tanto a determinação quanto a permissão de Deus estão no macro projeto de Deus do tempo. Cada coisa tem seu tempo determinado. Diferente do pensamento, por exemplo, dos pensadores gregos, os epicureus. O que é que eles pensavam? A vida não tem sentido, a vida não tem propósito, não tem amanhã, não tem eternidade, não tem prestação de conta. Então, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A vida não tem o mínimo sentido, o mínimo propósito. Diferentemente pensavam os estoicos, pensadores gregos. Não, a vida está marcada por um destino implacável, cego, inflexível, e você não pode mudar isso. É a teologia da Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, eu cresci assim, então vou morrer assim e acabou. Não tem esperança para mim. Não, não é assim que Salomão está olhando a questão do tempo. Segunda coisa que vale destacar é que Deus não deixou o mundo sem propósito. A parte B do versículo diz: e há tempo para todo propósito debaixo do céu.
E tempo aqui, você bem sabe disso, que na língua grega, e aqui se você pega a Septuaginta, que traduz esse texto para o grego, tem duas palavras para tempo. A palavra cronos, de onde vem o cronômetro, o tempo em segundos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos e milênios. E o tempo kairos, a palavra aqui não é cronos, é kairos. É o tempo oportuno, é o tempo azado, é o tempo onde as coisas acontecem na hora certa, com o propósito certo, para resultados certos. A palavra aqui não é cronos, é kairos. Deus faz tudo certo, no tempo certo. E se não está dando certo, é porque não chegou no fim ainda, porque no fim está tudo certo. Esse é o projeto de Deus para a questão do tempo. Terceira lição que eu quero chamar a sua atenção é que Deus não é unidimensional. O que significa isso? Às vezes nós achamos que Deus é o Deus da vida, mas não o Deus da morte. Às vezes nós achamos que Deus é o Deus da paz, mas não o Deus da guerra. Não é isso mesmo que a gente pensa? Porém, Deus é o Deus da vida e Deus é o Deus da morte. Deus é o Deus do amor e Deus é o Deus do ódio. Deus ama o bem e Deus odeia o mal. Sabia que há coisas que Deus odeia? Então, Deus não está apenas ligado na sua providência à vida, mas também à morte. Não apenas à paz, mas também à guerra. Não apenas ao amor, mas também ao ódio. Ou seja, a soberania de Deus envolve todos os acontecimentos, em todas as dimensões. É disso que Salomão está tratando aqui. Salomão vê Deus no controle do tempo, equilibrando as experiências da vida. Porque a vida é composta de cores diferentes. Às vezes a cor rósea, às vezes é sombria. A própria morte, depois que o pecado veio, é uma bênção. Já pensou nisso? Você já pensou uma pessoa doente, decrépita, em cima de uma cama, se ela não pudesse morrer? É por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 14, 13, felizes, muito felizes, são aqueles que desde agora morrem no Senhor. Para quê? Para que descansem das suas fadigas. Você já imaginou o que é um doente sentenciado a ficar doente, sofrendo dores terríveis, sem a possibilidade de morrer e descansar? Deus é o Deus da vida, Deus é o Deus da morte. Aliás, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, nessas parelhas que começaremos a observar. Primeiramente, então, vamos começar com as parelhas que vai aí no verso 2. A abrangência do tempo nas diversas áreas da vida, do verso 2 ao verso 8. De tal forma que juntos, nascimento e morte, abrange toda a existência humana. Então vamos aos eventos mais importantes da vida no verso 2. Leia o verso 2 comigo. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou. Então vamos pegar essa primeira parelha aqui. Tempo de nascer e tempo de morrer. É claro. Daqui a 120 anos, nenhum de nós estará mais aqui. Eu estou sendo generoso, não estou? Há tempo de nascer, tempo de morrer. O que é importante entender é que Deus está presente no nascimento e Deus está presente na morte. Está lá no Cântico de Ana, no capítulo 2 de 1 Samuel. É Deus quem dá a vida e é Deus quem tira a vida. Em outras palavras, é prerrogativa de Deus dar a vida e é prerrogativa de Deus tirar a vida. É por isso que Deus condena o assassinato. É por isso que Deus condena o suicídio. Por quê? Porque são prerrogativas divinas, tanto dar quanto tirar a vida.